Essa semana, o governo anunciou medidas para apoiar a indústria brasileira. A chamada Nova Indústria Brasil é uma política industrial que pretende, entre outras coisas, aumentar a participação desse setor no conjunto da economia brasileira e, no final das contas, melhorar as condições de vida da população, que é o que realmente importa. Mas vimos também as críticas de sempre, críticas de cunho liberal, críticas que acham, por exemplo, que o governo não deve intervir na economia. Por que o governo brasileiro acha que a indústria precisa de apoio, precisava de uma política industrial? Veja, André, o presidente Lula e o nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, eles ganharam a eleição com um dos principais pontos do programa de governo, a indústria. Naquele momento lá, era chamado de reindustrialização, um projeto de reindustrialização do Brasil. Quando o vice-presidente assume o ministério como ministro da indústria, ele ressignifica isso chamando de neo-industrialização. E por que isso é importante? Porque para a gente é importante gerar emprego e renda. É por isso que nós defendemos uma política industrial, né? Para que o Brasil tenha um setor que gere emprego e renda de alta qualificação, que gere emprego e alta renda, não só na indústria, mas no setor de serviços. E é importante isso ficar claro, André, porque veja, todos os países desenvolvidos, eles têm a indústria, né, como participação do PIB que caiu, que é a desindustrialização. O Brasil também teve, mas aqui é precoce e acelerada com perda de densidade produtiva. E nesses países também, onde se gera mais emprego é no setor de serviços. Mas por que no setor de serviços eles geram emprego de alta qualificação e alta renda, como mostram os dados? Porque eles têm uma indústria forte, uma indústria densa, tecnológica. E é isso que o Brasil quer. Nós queremos avançar para termos uma indústria forte, com densidade produtiva, tecnológica, para gerar emprego e renda na indústria, mas ter seu efeito, que a gente chama na literatura spillover, né, o efeito transbordamento para outros setores de atividade da economia. Esse é o primeiro ponto, André. O segundo é, nós queremos seguir a tendência mundial. O mundo inteiro está fazendo política industrial. O mundo inteiro. E por que o Brasil vai ficar atrás disso e negligenciar o que vem acontecendo no mundo? Nós temos um parque industrial, nós temos uma estrutura produtiva e queremos também, como um mundo, trazer a indústria para o centro, né, de promoção do crescimento econômico, da geração de emprego e da renda. Queremos contribuir para que a indústria tenha um projeto em que ela corrobore para a redução das desigualdades sociais. A partir do momento que a indústria gera mais emprego, né, de alta qualificação e de alta renda, tenha certeza que isso contribui para a redução das desigualdades sociais. E isso é no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. O senhor explicou aí por que a indústria é importante, mas por que ela precisa de apoio governamental? Por que ela não pode andar com as próprias pernas? Críticos das medidas anunciadas dizem que não cabe ao Estado fazer esse tipo de intervenção. São críticas, obviamente, de natureza liberal. Bom, esses que dizem isso deveriam olhar para o mundo, então, né? Porque o mundo inteiro faz isso. Esses mesmos dizem que nós estamos adotando o velho. Então eu questiono esses que dizem isso, que me apresente o novo. Porque se isso é velho, o mundo inteiro está envelhecido, porque o mundo inteiro está fazendo política industrial. Segundo o Fundo Monetário Internacional, no seu último estudo, publicado agora em janeiro de 2024, o mundo inteiro tornou as políticas industriais fundamentais. Ela volta a ter essa palavra usada pelo estudo do Fundo Monetário Internacional, centralidade. E Estados Unidos, União Europeia e China concentram 48% das medidas de políticas industriais. Quais são? Subsídios, incentivos fiscais, crédito barato, crédito subsidiado, conteúdo local e compras públicas. Se isso, André, que está contemplado nos instrumentos de políticas industriais no Brasil são velhos, se esses instrumentos são considerados velhos, então o mundo inteiro está envelhecido. Aí a minha pergunta é o mundo que está envelhecido ou esses críticos que estão presos na década de 80, que não acompanharam as transformações da economia mundial? Eu sugiro que essas pessoas leiam a sequência de estudos publicados pelo Fundo Monetário Internacional desde 2016, que diz claramente que as ideias do consenso de Washington são falidas,
elas não deram certo, elas deram errado, geraram, né, instabilidade de crescimento, desigualdade social e assimetria no comércio internacional, com poucos países que exatamente tinham políticas industriais conseguiram ganhar com as cadeias globais de valor, que são os países asiáticos. Então, assim, essa crítica é dos anos 80. Então, na verdade, possivelmente quem está envelhecido são aqueles que estão criticando, e eu sugiro, né, que atualize a leitura, que faça uma leitura do que o mundo está fazendo. Então, veja, o Brasil não está fazendo nada daquilo que o mundo não esteja fazendo. Nós não podemos ficar atrás. O Brasil tem vantagens competitivas em algumas dimensões que o mundo deseja ter. E nós precisamos explorar isso, construindo políticas públicas adequadas, com parâmetros internacionais e responsabilidade pública, com transparência, para poder promover o crescimento econômico. Vou citar um exemplo, André, se me permite. Tá? Se isso é errado, me mostre qual foi a empresa no mundo, no setor de semicondutores, por exemplo, que é um setor de fronteira tecnológica, que avançou sem incentivos do governo. Eu desafio, André, a qualquer crítico de política industrial que me mostre qual empresa de semicondutor que surgiu no mundo sem incentivos fiscais. Se isso é equivocado, por que 78% dos recursos que financiaram a vacina para a Covid foi público? No caso da Oxford, da vacina Oxford, 98% foi com dinheiro público. Quem salvou a vida das pessoas na Covid foi o financiamento público para pesquisa e desenvolvimento. E quem diz isso não sou eu, é o CDE. Para personalizar um desses críticos aqui, eu separei, em particular, Helena Landau. Helena Landau foi do BNDES, o Banco Brasileiro aí de Fomento, foi assessora econômica da atual ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, quando Simone Tebet disputou a presidência em 2022, e disse a Helena Landau que, com essa política industrial, o Brasil planta o desastre, que se trata de uma ideologia desenvolvimentista, e na visão dela isso é algo errado, e que, mais uma vez, o Estado brasileiro está elegendo quem serão os vencedores. O que o senhor diria sobre essas críticas, em particular, feitas por Helena Landau? Eu indicaria toda uma referência bibliográfica, o que acontece no mundo a ela. E aí ela tenta corrigir o mundo, entendeu? Ela tenta dizer para o governo dos Estados Unidos, para a União Europeia, com o Net Zero, com o IRA, né, o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, com o 14º Plano Quinquenal da China, com o New Deal coreano, com todos esses programas que envolvem trilhões e trilhões de subsídios e incentivos, né, que ela fosse dar conselho a todos os governos no mundo que a política industrial é retrógrada, que ela é a mais atualizada e que ela acha que todo mundo está errado, só ela que está correto.